Uma das coisas que eu mais me orgulho de ser é mãe chata. Eu amo ser a mãe chata. Eu amo ser taxada de a mãe que não deixa fazer as coisas, a mãe que não deixa comer certas coisas, porque essa é a educação que eu quero transmitir para minha filha. É esse o legado que eu vou fazer ela levar para a vida dela. Por quê? Se eu não educo a minha filha com disciplina, respeito ao próximo e a ela mesma, se eu não dou consciência dos limites para ela, se eu não gero segurança nela, tanto emocional e física, se eu não preparo ela para o mundo, o que eu estou fazendo no papel de mãe? Porque se as pessoas taxam essa mãe disciplinada, que educa, que realmente faz o filho fazer as atividades, as responsabilidades no dia a dia, é taxada de chata, eu tenho o maior orgulho de ser essa mãe chata. Porque aos olhos de muitas pessoas, a disciplina hoje em dia, ela é manuseada para o lado negativo. É a mãe que não deixa comer biscoito na hora que quer, ou a mãe que não deixa a criança nunca comer algo com açúcar. Ok, existem os extremos. Nos dias de hoje, no dia atual que vivemos hoje aqui na Terra, muitas coisas mudaram, muitos alimentos mudaram, os alimentos processados estão aí, só que quando você não sabe os seus limites, quando você não se posiciona, quando você não tem esse senso de eu, a quem eu sou, a que eu pertenço, você não tem o controle emocional para transmitir isso aos seus filhos. Porque se você não tiver esse controle interno de saber o que você quer para você, qual é a disciplina que você segue na sua vida interiormente, qual é a disciplina nas suas emoções, você não consegue transmitir isso aos seus filhos. Então, se você está buscando uma disciplina emocional, esse é o lugar certo. Porque é a partir dessa disciplina de entender quem você é, da onde você veio, para onde você vai, quais são os seus limites, quais são os seus anseios, o que você espera da sua vida, o que você espera obter com a sua saúde. Você é uma pessoa que preza pela saúde ou despreza? Você é uma pessoa que critica as pessoas que comem bem? Ah, essa é a geração Coca-Cola. Ok, as bebidas engarrafadas estão aí, tudo industrializado está aí, mas o que isso remete à criação dos nossos filhos? A gente tem um mundo de possibilidades que está aberto a todos nós. Só que quando a gente procura orientar os nossos filhos, a gente encontra muitas dificuldades no meio do caminho. E uma delas são as pessoas que ficam comentando, falando ou criticando as mães que exercem o seu papel de mãe, que é aquela mãe que educa, que disciplina, que mostra uma abertura emocional para o seu filho, onde ele consiga entender o que ele pode e o que ele não pode, o que ele deve e o que ele não deve, porque assim como o mundo, como o universo trabalha em polaridades, existe o sim ou não, existe o pode ou não pode, existe o vai ou não vai, e tudo isso a mãe ela é obrigada a transmitir aos seus filhos a disciplina, para que o seu filho entenda que existe a hora de dormir e a hora de acordar. Não é o horário que o seu filho quer dormir, não é o horário que o seu filho quer acordar. Porque o mundo ele não vai acontecer somente dentro do seu lar, ele vai acontecer fora dele também. Hoje os nossos filhos são crianças, mas só que amanhã eles não serão mais. Serão adolescentes, serão adultos e vão sair da porta para fora e vão encontrar um mundo como? Um mundo indisciplinado, um mundo que não cobra de ninguém, um mundo que não quer que as pessoas ajam corretamente, que sigam o seu propósito de forma coerente. E esse é o papel da mãe que é chata, é disciplinar, é educar, é focar no seu filho. Só que não confunda uma mãe chata com a mãe ignorante, com a mãe rígida, com a mãe que agride os seus filhos, tanto verbalmente quanto fisicamente. Não, são dois polos totalmente diferentes. A disciplina, o respeito, o amor, o carinho, a atenção, a dedicação que uma mãe real tem, vem dessa mãe que é chata. Agora,
O desprezo, a arrogância, o deixar fazer tudo o que quer, deixar comer tudo o que quer, nada mais é que o abandono da criação do seu filho. Deixar conviver em telas, a quantidade que quiser, amanhece em telas, almoça em telas, passa a tarde em telas, não tem hora para estudar, não tem hora para acordar, não tem hora para dormir. Não respeita as pessoas, não conversa, não dialoga com as pessoas, não tem essa convivência social. Isso tudo é indisciplina materna. Mais uma vez, isso não é para criticar vocês, isso é para orientar vocês a dar aquele clique. Porque se você tem medo, se você permanece no medo de ser taxada como uma mãe ruim, a mãe que o filho não gosta, a mãe que fica escutando, é porque eu vou para casa do meu pai, porque a minha avó é melhor, porque a minha tia é melhor, você é muito chata, você não deixa eu fazer nada, essa casa é um inferno. Prefira que os seus filhos te achem assim, porque só assim eles vão crescer sabendo o que é a vida real. Não se importe com o que o filho sinta sobre você enquanto você está o disciplinando. Os filhos, eles podem não te amar quando eles recebem um não. Porém, quando eles entenderem, quando eles chegarem a uma idade ideal, eles vão olhar para trás e te agradecer por você ter sido a mãe que foi. Imagina só o seu filho adulto não sabendo educar os próprios filhos. O que vem acontecendo na nossa sociedade? Estamos vivendo numa sociedade onde existem mães e pais que estão feridos, machucados por dentro pela criação que tiveram, pelos pais rígidos que tiveram. Mas só que a gente sempre culpa os nossos pais por ter agido assim, por ter tratado a gente assim. Ok, só que eles deram o melhor que puderam. Eles transmitiram aquilo que transmitiram para eles. Só que essa geração, ela está totalmente perturbada em relação a essa transmissão. Porque a gente está no momento de transmutação de energia, de negatividade. A gente está tentando transmutar tudo aquilo que aconteceu com a gente no passado, na nossa infância, para os nossos filhos. Ou seja, transferindo essa criação que a gente teve na infância de uma forma totalmente errada, totalmente contrária. Por quê? Se você foi rejeitado na infância, se você foi agredido na infância, se você foi humilhado na infância, se você foi abusado na infância, isso não desmerece o seu valor. Isso foram experiências, sim, negativas, ruins, frustrantes, sim. Só que essa se tornou a experiência de vida sua, ela só pertence a você. Isso não justifica que você deve transmitir ao seu filho também agressividade, irritabilidade, abusos. Não, isso não significa só essa transmissão de tudo que aconteceu com você, e sim uma transmutação da realidade. Se a minha mãe me agredia, ok, eu já sei o que eu não posso, que eu não quero, que eu não devo e que eu escolho não fazer com os meus filhos. Se eu fui abusada na infância, ok, eu fui abusada na infância por isso, por esse motivo, porque minha mãe negligenciou, essa atitude tal, levou a resultado tal, ok, então eu sei, eu fui direcionada, eu fui conduzida a direcionar os meus filhos para que não aconteça o mesmo que aconteceu comigo. Então, a gente está distorcendo essa situação, fazendo com que os nossos filhos possam fazer tudo do jeito que quer, porque eu tenho que ser uma mãe legal. Se a minha mãe foi agressiva comigo, eu não posso bater, eu não posso educar, eu não posso falar, tenho que deixar o meu filho viver o tempo dele, viver do jeito dele. Por quê? Porque eu sei quanto me doeu. Minha mãe me batia, ok. Agressão física é uma coisa, a disciplina é outra totalmente diferente. A nossa infância nos conduziu a quê? A nos aprimorarmos. Por mais dolorida que tenha sido, por mais agressiva que tenha sido, doeu, dói, só que a gente precisa curar. A gente precisa transmutar toda essa energia negativa que foi passada para nós
para a gente não transmiti-las aos nossos filhos de uma forma totalmente errada, com a permissão a tudo, com a autorização a tudo. Os nossos filhos, eles estão clamando, implorando por disciplina. Eles estão a todo momento chamando a nossa atenção, perguntando: eu posso comer esse doce? Eu posso comer esse biscoito? Ah, eu posso comprar isso? Ai, mãe, me dá esse brinquedo novo? Ai, mãe, não sei o que. Mãe, eu deixei o meu sapato ali, eu não vou pegar. Ok. E a gente, com a cabecinha baixa, vai lá e pega o sapato para os nossos filhos? Não. Seja a mãe que fala: você tem o dever, você tem a responsabilidade de cuidar do seu próprio calçado. Por gentileza, você pega o seu calçado e você coloca ou na lavanderia ou onde quer que pertence àquele sapato. Se você não se posiciona dentro da sua casa, se você não dialoga com seu filho de uma forma correta, de uma forma coerente, de uma forma direta, o seu filho ele vai ficar o tempo todo clamando por essa disciplina, que muitas vezes é lembrada como mal educado, indisciplinado. O meu filho é arrogante, o meu filho é brigão, o meu filho é agressivo, ok. Só que tudo isso a gente consegue sim transmutar, a gente consegue sim alterar esse estado. Só que primeiro você precisa olhar para você, para suas crenças, para o que aconteceu com você e modificar toda essa história dentro da sua cabeça. Uma história fragilizada que tornou você uma pessoa totalmente fragilizada, que tem medo de ser rígida com seu filho, de ser disciplinada com seu filho, de ditar regras dentro da sua casa. E quando você olha para si, entende o seu processo, entende que você é um fruto de algo que você não queria ser, porém você tem a disciplina necessária para buscar lá dentro o que você pode mudar, o que você pode melhorar, para poder conduzir o seu filho a um destino melhor, a que ele tenha uma vivência melhor, que ele tenha uma experiência na infância melhor, mas que não necessite de tanta permissão a tudo, de tanto acesso a tudo. É desregulado hoje em dia a forma como as crianças estão acessando as redes sociais. A internet, esse meio digital, ele está aí para ajudar a nós a evoluirmos, a acessar coisas que a gente não imaginava quando criança. E se você não educar o seu filho hoje, se você não olhar para o seu filho hoje, ele vai te cobrar. Assim como você cobra os seus pais por negligências que eles tiveram, por ausências que eles tiveram. Não deixe que isso aconteça com você. Muitas vezes você pode estar achando que permitir o seu filho fazer tudo o que ele quer, que ele deseja, é a forma legal de viver a vida, de educar, de conduzir o seu filho para uma vida adulta. Porém, não é o melhor caminho a se escolher, porque a vida vai cobrar. Quanto mais a gente negligencia essa educação que os nossos filhos tanto pedem pra gente, mais eles vão cobrar da gente no futuro. Então pense, repense e foque em ser realmente a mãe que disciplina, que educa, que corrige, que cobra, porque o seu filho muitas vezes está implorando para que você seja assim. Gente, e para construir essa nova versão do mundo, a gente está com um projeto muito inspirado, muito direcionado às crianças que estão vivendo nesse mundo totalmente caótico, de olhar para um lado, olhar para o outro e não ver a disciplina necessária, não ver a condução necessária, não entender o que é a vida. Viver em redes sociais, viver em jogos, não educa, não mostra ao seu filho o que ele deve fazer na vida, qual o caminho que ele deve seguir, quem é ele de verdade. Então, essa ausência de entendimento real do que é a vida está deixando os nossos filhos cada vez mais doentes. E se você
estiver interessado em se juntar a essa grandiosa equipe, a essa grandiosa egrégora de pessoas que estão buscando um melhor mundo, uma melhor versão de disciplina para as nossas crianças, a gente lançou 5 estratégias para explicar Deus às nossas crianças. O Explicando Deus para as Crianças é uma metodologia super prática, super lúdica, que é incrível, onde a gente trabalha a mãe, o pai, ou então a pessoa que cuida da criança, juntamente com a criança, com 5 práticas onde a criança vai entender o que realmente é Deus, da onde vem Deus, como ele deve sentir Deus, como ele vai trazer Deus para perto dele. Gente, se joguem, aproveitem essa oportunidade, porque ela está revolucionando muitas histórias de crianças. Eu te agradeço, fique bem e até mais.